Uma série de transferências de armas e munições para a Rússia começou a ser realizada pela Coreia do Norte. A primeira grande remessa foi em fevereiro deste ano, após cerca de 6.700 contêineres de munição chegarem à Rússia, o que poderia equivaler a mais de 3 milhões de projéteis de artilharia de 152 mm ou 500 mil foguetes autopropelidos de 122 mm. Foi o maior apoio norte-coreano até então em apoio à invasão em curso na Ucrânia por Moscou. A Coreia e a Rússia têm conduzido uma alegada operação de transporte de armas no Extremo Oriente desde agosto do ano passado, surgindo fortes evidências de que as forças russas já estão empregando os projéteis de artilharia e mísseis norte-coreanos na vizinha. Logo após iniciar os esforços em apoio a Moscou, a Coreia do Norte lançou com sucesso o satélite Malilgyong-1 em órbita em novembro do ano passado. Pyongyang passou a fotografar locais militares e políticos sensíveis na Coreia do Sul, nos Estados Unidos e em outros lugares. Foi o primeiro indício da participação da Rússia na transferência de métodos e tecnologias para os norte-coreanos. Acreditava-se que a primeira grande arremessa de quase 7 mil contêineres teria sido o maior esforço do país em longo prazo. Porém, novos dados divulgados pelo Ministério da Defesa da Coreia do Sul, na figura do ministro da Defesa Shin Won-sik, os norte-coreanos enviaram contêineres para a Rússia, que podem conter agora quase 5 milhões de projéteis de artilharia. Esses dados surgiram dias antes da tão aguardada e programada visita do presidente russo Vladimir Putin, que acontecerá em Pyongyang após convite de Kim Jong-un no ano passado. A Coreia do Sul havia detectado ao menos 10 mil contêineres enviados para a Rússia, que poderiam conter até 4,8 milhões de projéteis de artilharia, como os que Putin usou no seu bombardeamento da Ucrânia. Tudo indica que Putin busca uma cooperação de segurança mais estreita com a Coreia do Norte, especialmente suprimentos militares, como projéteis e artilharia, que são necessários para aproveitar a oportunidade em vencer. Além de sistemas de 152 mm, os norte-coreanos enviaram dezenas de mísseis balísticos. Em troca das munições, a Rússia enviou à Coreia do Norte tecnologia suficiente para ajudar nos seus planos de implantação de uma série de satélites espiões, bem como armas convencionais como tanques e aeronaves. Putin deve visitar a Coreia do Norte já na próxima semana. Isso foi informado pelo jornal Donggyeobo, da Coreia do Sul. A viagem seria a primeira desde julho de 2000 e deverá alimentar preocupações dos Estados Unidos e dos seus parceiros sobre as transferências de armas que ajudaram a Ucrânia no seu ataque à Ucrânia, em troca de ajuda para apoiar o regime de Kim Jong-un. Não somente os Estados Unidos e aliados americanos estão incomodados, o maior aliado da Rússia também, a China. Para tratar sobre essa questão, é preciso retomar a última viagem de Vladimir Putin a Pequim, quando se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping. Nos dias que antecederam a visita de Vladimir Putin à China em maio, espalharam-se nos círculos diplomáticos especulações de que o líder russo planejava abordar uma viagem à Coreia do Norte, uma possibilidade que irritou Pequim. O líder chinês Xi Jinping tem sentido um desconforto crescente à medida que os laços entre Putin e o líder norte-coreano Kim Jong-un, dois dos grandes parceiros internacionais mais importantes, mas também mais voláteis, se tornam mais íntimos. Uma visita combinada de Putin à China e à Coreia do Norte também poderia ter reforçado os receios ocidentais de um eixo autoritário trilateral, deixando Pequim diplomaticamente mais isolada. Com Kiev recebendo agora dezenas de bilhões de dólares em armas dos seus parceiros norte-americanos e europeus, a janela para um avanço russo está se estreitando, ao mesmo tempo em que continua disparando mísseis e drones contra cidades ucranianas, incluindo infraestruturas energéticas e avançando suas tropas por novas frentes até então contidas pela resistência ucraniana, mas que agora o rompimento é certo. No entanto, essas condições, como em Kharkiv, se estagnou. Na loja oficial do Área Militar, possui mais de 70 itens em camisetas, canecas e pôsteres, por um preço acessível e de alta qualidade. Acesse umapenca.com/área militar.
toda compra, você vai ajudar no meu trabalho aqui no YouTube para trazer conteúdos de análise geopolítica e defesa inéditas e de graça para vocês. As munições enviadas pela Coreia do Norte desde que Putin e Kim se reuniram na Rússia em setembro do ano passado para uma reunião que levou a um aumento do comércio entre as partes, provavelmente ultrapassaram em muito ao enviado pelos Estados Unidos e pela União Europeia para Kiev. Hoje, a Rússia retomou sua estrutura militar muito mais forte do que anteriormente ao iniciar a guerra. Usa o arsenal importado de aliados e preserva sua produção bélica interna. Isso permitiu a Moscou retomar a sua confiança e ampliar ainda mais os seus bombardeamentos contra a Ucrânia, uma vez que a defesa ucraniana foi forçada a racionar munições devido à diminuição dos fornecimentos. Enquanto as autoridades ucranianas deram alarme sobre a ameaça de um avanço russo durante meses de atrasos nas entregas de armas dos Estados Unidos, o que poderia ter sido um plano muito ousado por parte dos próprios americanos para assim escalar a guerra ao usar armas ocidentais contra o território russo, as tropas de Kiev mantiveram a linha, apesar de terem sido desarmadas na proporção de 10-1 pelo exército russo. A União Europeia se comprometeu a enviar à Ucrânia 1 milhão de projéteis de artilharia até o final do ano. Enquanto isso, de acordo com Sun Hyang, Kim Jong-un tem gasto pesadamente em seu programa de mísseis. Os testes de mísseis no ano passado custaram cerca de $1 bilhão. O número representa cerca de 4% de toda a economia da Coreia do Norte, que o Banco Central da Coreia do Sul estimou em cerca de $24,5 bilhões no ano de 2022. A Coreia tira o alimento do seu povo para entregar mísseis falhos e pouco efetivos às suas forças armadas. No entanto, Kim Jong-un trata este sério problema humanitário e social como um problema político. A Coreia do Norte sofreu nas últimas décadas graves carências alimentares, incluindo a fome na década de 1990, muitas vezes exacerbada por catástrofes naturais, como inundações que danificaram as colheitas. A situação alimentar na Coreia do Norte é ruim, apesar do aumento no comércio com a China. Embora a Rússia e a Coreia do Norte tenham negado veementemente as transferências de armas, imagens comerciais de satélite e informações fornecidas pelo governo dos Estados Unidos confirmam navios de cargas russos viajando regularmente entre o sonolento porto norte-coreano de Jadin, perto da fronteira com a Rússia. A maioria tinha como destino Dunai, uma antiga base de submarinos soviéticos a cerca de 180 quilômetros de distância, abastecendo assim, em poucas semanas, a guerra na Ucrânia. Após o área militar sofrer penalizações por apresentar análises sobre geopolítica e guerra que outros canais não tiveram a coragem de publicar, criei este novo canal, o Analytics, e chegamos a 10 mil inscritos. Conto então com a sua presença se inscrevendo e ativando as notificações.